Muito bem, vamos para a parte inferior? Pode ser. Vamos Bora. começar então com quadríceps, né? Músculo que todo mundo gosta de botar para jogo, Uhum. né? E panturrilha a gente já sabe que, provavelmente tu me corrige, mas panturrilha tem que também fazer ali a cadeira sentada, fazer principalmente o músculo em pé, né? Uhum. Ou no leg, ou com o peso, né? No ombro ali. Mas quadríceps, teoricamente só a cadeira extensora ou não? Cara, cadeira extensora, qualquer exercício de cadeia fechada vai trabalhar o quadríceps, né? A gente consegue ativar o quadríceps, né? O quadríceps no agachamento, por exemplo, ele atua como, na metodologia, né? Isso, tem que falar na Com tua, pô. o agachamento, não existe agachamento sem o quadril estar ativo na metodologia, né? Então, com o quadril ativo, o quadríceps atua como antagonista sinergista do agachamento na fase concêntrica. O que significa? Né? Quando eu estou na posição de maior tensão, que é quando eu estou agachado, o torque que eu gero para subir vem do glúteo e do posterior. A cadeia cinemática que se conecta com a ativação do glúteo posterior vem glúteo, os isquiotibiais. Os isquiotibiais se conectam na articulação do joelho por trás com os gastrocnêmios, que são biarticulares, que vai até o tornozelo. Então, essa cadeia cinemática é a cadeia extensora. Quando eu dou um torque para subir de extensão do quadril, eu trago a cadeia posterior. O que acontece com o quadríceps? Ele é ativado por consequência na extensão do joelho, né? Pré-ativação do glúteo. Então, eu faço a extensão do quadril e automaticamente o quadríceps vai ser envolvido de forma sinérgica e antagônica. Por que antagônica? Porque o glúteo e o posterior são da cadeia posterior. O quadríceps está na cadeia anterior, cadeia antagônica. Então, a sinergia, a força acoplada desses dois grupos musculares produzem o mesmo movimento, que é voltar para a posição em pé. E falando desse exercício, eu já postei lá no meu Instagram, no YouTube também, e uma galera caiu de pau em mim que eu não desci os 90 graus, né? A gente vê estudos, mas eu quero a tua opinião sobre o agachamento até 90 graus, o agachamento abaixo dos 90 graus. O que tu fala pra galera assim, sobre isso? A capacidade ativa do quadril no agachamento é 120 graus. Então, até 120 graus você consegue fazer o agachamento. Não importa a articulação do joelho, né? O quanto você consegue de amplitude com a articulação mãe. E isso depende muito da mobilidade de cada um. Tem gente que vai ter uma mobilidade menor de quadril e às vezes não consegue nem chegar a 90, entende? Quando eu penso no agachamento, eu penso na cadeia cinemática, tem que estar tudo ativado. Então, muita gente que fala sobre o agachamento completo, agacha só com a articulação do joelho. A predominância toda na articulação do joelho. O tornozelo e o quadril são espectadores. Eles estão ali, eles participam, mas são passivos, entende? São passivos e são importantíssimos. E com eles passivos, você consegue colocar a bunda no tornozelo, entende? Isso é funcional até, mas é funcional para fazer sem peso. Porque a coluna, para chegar nessa flexão, ela flexiona. Ela é obrigada a flexionar. Então, para eu atingir a ativação e a máxima flexão do joelho, eu preciso relacionar o tornozelo e o quadril. Quem flexiona no agachamento o joelho é o tornozelo e o quadril. Quando eu estou em pé, eu levo uma dorsiflexão para frente. Aí eu faço um movimento de flexão do joelho por translação, tá? Eu vou colocar o que eu faço em cada articulação. Não que seja... Eu faço isso simultaneamente. A tíbia, pela articulação do tornozelo, faz dorsiflexão. E o quadril faz flexão. Então, eu mantenho o máximo essa oposição da tíbia e do fêmur. Só que com o fêmur, para eu ativar o quadril, eu tenho duas estruturas que tem que trabalhar de forma independente.
a coluna e a pelve. Eu tenho o quadril, a coluna e a pelve. O que não pode acontecer? O quadril não pode se associar à pelve. Entende? Não pode se associar ao sacro. Então, se eu não tiver o comprimento da coluna, a consciência que eu preciso controlar o joelho pelo comprimento da coluna, não pelo quadril, mas pelo comprimento da coluna. Porque quando eu mantenho a extensão da coluna, o quadril flexiona. Aí ele flexiona ativamente. Então, mediante a ativação da extensão da coluna, eu flexiono o quadril até onde ele me possibilita a oposição com a tíbia. E isso vai chegar a 90, no máximo a 100 graus. Senão já faz a retroversão. Exatamente, porque você só não faz a retroversão porque você intenciona a coluna estendida. Isso. E é isso que garante a ativação. Enquanto a coluna está estendida, você tem uma conexão com o sistema nervoso central. A partir do momento que a coluna flexiona, você perde essa conexão e joga toda a responsabilidade para o joelho. Entendeu? Aí o agachamento não é o mesmo que o meu. Já entende? Perdeu o porquê de fazer o agachamento. E, cara, tem profissional que não entende isso, brother. Tem profissional que não entende o que é aplicar a biomecânica ao exercício do agachamento. Elas ignoram o joelho, ignoram a coluna, arrumam desculpa que não tem problema flexionar a coluna, que a coluna não é de papel, que a coluna não é de... Sabe? Só que a coluna representa a capacidade neural que o exercício tem de gerar tensão muscular. Se você perde a tensão da coluna, a intenção de manter ela estendida, é como você desligasse a vida do movimento. Entende? Para ver o quanto que ela representa. E aí nego acha que pode flexionar. Essas pessoas não vivem no meu mundo, sabe? A biomecânica do meu mundo não tem essa relação. Jamais, 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 jamais. Eu só tenho uma coisa para dizer, chupa essa galera que veio aí cair de pau no meu exercício. Não, o Kaká já fez um react meu. Eu mereci, tá ligado? Porque eu falei que era burrice. Burrice fazer um agachamento sem o quadril estar plenamente ativo. Burrice, porque você vai sobrecarregar o joelho, vai sobrecarregar a coluna, né? Não precisei dar o exemplo de que o Edu agachava assim, né? E ele, né, teve as condropatias no joelho e tal. Porque não tinha ninguém para dizer para ele ativa o quadril. Ele conseguiu ativar o quadril com lesão e teve respostas muito melhores do que quando ele agachava lá no tornozelo. Entende? Então as pessoas acham que eu não sei o que eu estou falando, mas eu repito aquele post, formularia diferente as palavras. Sim, o que foi, porque as palavras usadas... as palavras usadas foram agressivas, né, cara? Então tu já vai ter uma reação ruim daqueles que acreditam que aquilo é o certo. Então eu até peço desculpa, porque eu errei, né? Eu errei. Pô, o Edu tá me lapidando sobre essa forma de se comunicar, que tipo, eu não falo isso para chamar as pessoas de burras, falo isso para chamar a atenção, entende? Para chamar a atenção delas de que isso é perigoso, sabe? De que isso não é tão funcional durante o exercício, porque você perde a conexão, né, do sistema nervoso central com a cadeia cinemática. Eu não posso me preocupar com o joelho sem me preocupar com o quadril, com a lombar, com o tornozelo. Eu tenho que estar preocupado com tudo está integrado ao todo, tá ligado? E a galera ignora, se preocupa com o joelho, a amplitude do joelho. Aí as pessoas que vão te questionar são pessoas ignorantes, que elas não sabem não sabem o que deve acontecer para que você possa ter uma ativação do agachamento da forma correta. Por exemplo, muitos estudos científicos falam que o agachamento não trabalha quadríceps, não trabalha glúteo. Cara, só que o quadril é passivo. Os estudos trazem uma verdade quase que absoluta e não consideram se o quadril é passivo, se o quadril é ativo. Se o quadril é ativo, cara, não tem como a cadeia anterior, onde está o quadríceps, não ser ativada, não ter um recrutamento de reto femoral de quadríceps, entende?
É porque eu nunca coloquei a minha metodologia à prova de estudo científico, mas eu sei o que eu estou falando, porque se você me ver agachando, você vai identificar que todas as cadeias musculares, quando eu agacho, são visíveis numa visão lateral. Quando eu estou agachando, você vê uma faixa representando o vasto lateral, em cima dela a cadeia anterior, abaixo dela a cadeia posterior, você vê o compartimento do glúteo, então você está olhando 3 cadeias musculares plenamente ativas pelo comprimento tensão muscular. A única que não dá para ver são os adutores, que estão ativos, porque eles geram equilíbrio mecânico, e as pessoas não conseguem identificar a qualidade da ativação através do movimento na cara delas, bro. E aí o cara fez um react com minha coxa, sabe, minha coxa, vasto lateral, tudo bombando, mó tensão, o movimento. Quando eu contraio, quando eu desço, tipo, tem uma resposta direta da musculatura. As pessoas ignoram O que está sendo visto. exatamente. A ativação propriamente dita está na cara delas. Elas ignoram por conta de crenças enraizadas na, sei lá, É aquilo, a gente, né, vê muito disso, né, principalmente na internet. A internet dá o poder pra galera, né? Tanto que eu respondi lá o cara que me mandou lá no YouTube lá, ele só botou assim, relaxa, mano, aqui é internet. Eu disse, cara, depois eu continuei ainda a briga. Eu disse, eu ia deixar passar, mas eu disse, não vou deixar passar. Eu disse, cara, eu sou profissional da área da saúde, eu sou atleta também, eu treino, então eu tenho que explicar para ti, porque outras pessoas vão ver o que tu tá me questionando e eu tenho que ter o meu posicionamento. Aí depois o cara respondeu ali legal e acabou o assunto. O Kaká, ele tentou me atingir 2 vezes, só que eu ignorei, eu nem vi o post. As pessoas botavam direct ali, ó, o cara tá falando de ti. Lá. Eu falei, cara, deixa ele falar, sabe? Pior coisa é ficar debatendo e responder. Aí a primeira vez que eu fui para São Paulo, porra, teve um auê, a galera comentando, teve o mundo do bodybuilder deu uma comentada assim em relação a mim. E aí o Kaká pegou e repostou esse post do agachamento para me dar... Mas foi para pegar uma carona, né? Cara, deixa ele, sabe? Tá não certo. Vou ficar discutindo. Eu até gosto dele, assim, não consigo ter ranço, sabe? Mas às vezes ele acerta, mas comigo ele errou e tá tudo bem. Não, mas tá te seguindo, né? Eu sei o que eu sei, sabe? Ele tá te seguindo e tá te assistindo, vendo teus vídeos e tá acompanhando, né? Exatamente. Muito pronto para arrumar um react. Boa. Vamos ver se ele vai fazer algum aí. E aí, da cadeia posterior de coxa, então? Cadeia posterior de coxa, de quadríceps eu falei o quê? Qualquer exercício de cadeia fechada, eu falei cadeira extensora, cadeira extensora, agachamento, o hack squat, o hack squat num ângulo vertical, num diagonal, com a base do pé num degrau, por exemplo, né, ou numa base inclinada, ou até na base da ponta do pé, que vai fazer o mesmo efeito. Esse hack squat, ele faz com que você chegue numa amplitude maior na articulação do joelho sem sobrecarregar. É como se eu ganhasse uns graus de amplitude por conta da flexão plantar. A flexão plantar joga o gastrocnêmio para a articulação do tornozelo. E aí eu tenho uma trava a menos na articulação do joelho. E aí eu consigo uma amplitude maior na hora de agachar, sem sobrecarregar. Isso que é muito legal. Porque eu tinha dificuldade e depois eu fui ganhando amplitude e eu fiz isso, né? Comecei a usar esse exercício no final do meu treino, depois do agachamento. Porque eu não estava fazendo nenhum exercício básico, leg, hack, que eu conseguisse colocar muita carga. Eu tinha que trabalhar por conta do meu quadril, né? Agachamento livre, exercícios livres, que eu conseguisse ter o máximo dessa conexão com minha estrutura, estabilizando e gerando movimento. E aí eu coloquei depois o hack squat, né? Quem mandou foi o Rony Dantas lá de Fortaleza, um amigo que já fez a metodologia e tal. É um grande estudioso aí da nossa área que eu gosto muito, é meu amigo. E ele me mandou, e aí depois, cara, eu fiquei na dúvida, assim, né? Teve uma repercussão esse vídeo dele.
falando desse exercício, mas estudos, né, falavam muito bem, sabe? Aí eu vi o Walter Krause falando no Monstercast e prontamente eu falei, cara, só posso ter uma opinião a partir do momento que eu colocar esse exercício em prática. E como eu coloco no modo metodologia NAN, né, cara, eu consigo tirar muito do exercício, cara. E não precisa muita carga. Eu boto ele no final do exercício. Se colocar com uma pós-exaustão, por exemplo, numa cadeira extensora, pega pra caralho. Tipo, tu consegue uma ativação de quadríceps absurda usando a técnica certa. Sem sobrecarregar a articulação do joelho, que é o mais importante. Porque tem uma amplitude maior, tem uma projeção maior do joelho. Mas ela é protegida pelo gastrocnêmio, que vai estar ativado na articulação do tornozelo, potencializando a amplitude de flexão do joelho. Então ele tudo tem um porquê. Claro, não, tudo tá ligado aí, é muito bom. A galera tá anotando aí, se não anotou até agora, volta o vídeo, vai assistir de novo. Eu vou estar assistindo de novo esse vídeo aí, com certeza vou estar anotando aqui. Então vamos para os posteriores. O que tu acha, Nilton? Posteriores aí. Cara, Semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral ali. Essa galera aí separa eles. O que a gente vai fazer com eles? Cara, eu uso, comecei a usar mais depois do quadril, eu comecei a usar bastante a cadeira flexora, né? Eu tenho uma conexão diferente com o exercício, por isso que tem muitos estudos que eu não considero, tipo, as pessoas não sabem como ativar o quadril no agachamento. Tu acha que elas sabem ativar o quadril na cadeira extensora, na cadeira flexora? Na cadeira flexora a galera senta e faz a flexão do joelho. Ninguém pensa na estrutura central, no comprimento do fêmur em relação à flexão do joelho, à máquina, como que eu vou ativar o quadril, do quadril para o joelho, para flexionar o joelho. Então, se eu colocar uma pressão para baixo, eu estendo o quadril. Se eu colocar uma pressão para cima, contra o apoio, eu flexiono o quadril, eu ativo o quadril. Essa ativação tem que estar mediante a um ritmo lombopélvico contradirecional. Quer dizer, eu estou em flexão, mas a minha coluna tem que estar estendida. Aquilo que eu falo sobre o modo de conduta. As pessoas sentam na cadeira da mesma forma que sentam para fazer o seu trabalho, para tomar café, para fazer qualquer coisa. E não é a conduta certa. Por quê? Porque a coluna não está ativada. Então, se o centro de força não está ativado, você vai ter um aproveitamento precário desse exercício. Vai tirar a bunda do banco aí. Exatamente. Aí vai ficar usando a máquina para gerar força. Então, eu gosto bastante da cadeira flexora, da mesa flexora e stiff. É um exercício que eu gosto muito. Stiff, bom dia. Stiff, que nem próprio dito, com o joelho estendido, ou um RDL ali com o joelho flexionado um pouco? Tem que pensar assim, ó. Existe uma extensão funcional para você executar o stiff. A extensão funcional significa que tem que ter equilíbrio entre cadeia anterior e cadeia posterior da coxa. Eu tenho que estar ativado com o posterior e com o quadríceps ao mesmo tempo durante essa extensão do joelho. Entende? Eu não posso estar hiperestendido, porque daí eu tenho uma predominância da cadeia anterior e eu sobrecarrego o joelho. Então eu tenho que estar com uma extensão funcional. Uma extensão funcional tem um grauzinho de flexão, entende? E quando a gente faz o stiff, eu tenho que sustentar essa extensão funcional para jogar o meu quadril para trás, para estender, né, a coluna. E quando a dupla força, o que faz eu flexionar o quadril ativamente durante o exercício stiff é a dupla força entre os extensores da coluna e os flexores do quadril. Então, se eu tiver com o membro inferior, quadríceps ativado, e eu gerar uma tensão para trás na minha coluna, a minha coluna vai estender. Eu não penso no quadril, eu penso no sacro. Então, o sacro é onde está a base da minha coluna lombar, da minha coluna vertebral. Então, eu levo o sacro para trás e sustento a extensão do joelho. Então, eu tenho uma dupla força. A extensão da coluna e essa intenção do quadril ir para trás vai inclinar meu tronco, flexionando o meu quadril da forma correta, dissociando o quadril da lombar. Se eu não tiver a intenção de estender a coluna,
durante o movimento de flexão do quadril, eu vou flexionar a coluna também, e aí eu desligo, entende? Então tem muita gente que não tem essa conexão, elas inclinam o tronco para frente e acabam flexionando a coluna para fazer o stiff. É por isso que o exercício não tem efeito. As pessoas ficam movimentando o tronco sem vir com a ativação da base da coluna, da base inferior dos membros inferiores, pela cadeia posterior, pela ativação do glúteo. Você tem que pensar como você contrai. Você tem que neutralizar os extensores da coluna, tem que neutralizar os músculos escapulares, os músculos do ombro, neutralizar para que você possa gerar um torque de rotação no quadril para trazer o corpo para trás. Então eu preciso de atenção plena. Eu tenho que saber por que eu estou inclinando para frente, porque eu estou flexionando o quadril, porque minha coluna está indo estendida para trás. Eu tenho que ter noção e consciência do que eu estou fazendo. E um jeito fácil de a gente entender que o ser humano ali está fazendo errado é a dor na lombar, né? Não sentir, as pessoas não sabem nem... A minha lombar está doendo e não estou sentindo nada da posterior. Galera, se eu falo para alguém assim, vocês não sabem como o posterior trabalha no exercício de... Não, eu sei, quando eu desço eu sinto ele alongar. Eles acham que é alongar, não é. Eles não sabem o torque de volta, eles não sabem usar esse torque. Não todo mundo hoje já tem uma galera já mais ligada nisso, né? Mais conectada, né? Mas a maioria, velho, na sala de musculação, eu vejo que estão fazendo comprimento japonês em vez de estão fazendo exercício. O que é o exercício? É que o quadril exerce a sua função de flexo e extensão. Então eu tenho que ter uma perspectiva de movimento que vem da artrocinemática, né? O que faz o movimento acontecer, né? O acetábulo da pelve se move sobre o fêmur fixo. Então eu tenho que segurar todas as outras estruturas para me concentrar nesse movimento. E para me concentrar nesse movimento eu preciso de dupla força. Eu preciso pensar na coluna e tenho que pensar no quadril. E isso faz com que o meu tronco incline para frente. E na hora de estender eu tenho que pensar no meu glúteo, na contração do meu glúteo e na ativação do meu transverso. Porque se eu não tiver transverso ativo, eu vou ativar o glúteo e a minha coluna vai flexionar. Entende? Então eu tenho que pensar em forças internas. Não tem como eu fazer o exercício voando ou conversando com o meu personal, tá ligado? Se o personal tá conversando com o aluno, cara, ele tá cagando pro trabalho dele, porque se ele não tá concentrado no que tá fazendo, ele não tá fazendo bem. Não tem como fazer força batendo papo, não tem, né? cara. Não tem como fazer o movimento, né? Eu falo Mas força, é uma visão minha, mas né? eu concordo contigo. É uma visão minha e dentro da perspectiva que eu considero um exercício bem feito, né? Com certeza. Vamos falar de glúteos, que eu acredito que é o exercício que mais as mulheres gostam de fazer na academia. Mas também para os homens também é importantíssimo, né? Elevação pélvica. Boa. A elevação... Prefere máquina ou livre? Tem algum sendo elevação pélvica ali? O que der e vier. O que vier, eu tenho que ter a mesma conduta. Eu tenho que entender a complexidade da elevação pélvica, que não significa levantar o quadril. Eu preciso de uma rede de ativação que envolve o sacro, a pelve e a coxa, e a coxa femoral propriamente dita. Então tem uma ativação, cara, que vai enrolar a coluna e vai estender a coluna. Vai ter um movimento de oposição entre abdominal e os extensores do quadril. Então o movimento do abdominal, do assoalho pélvico vai enrolar a coluna e a extensão do quadril vai estender ela novamente. Então eu tenho que me concentrar muito no padrão de movimento para não jogar o quadril para cima. Por isso que tem muita gente que acha que a elevação pélvica tem que colocar muito peso. É muito peso. Eu vejo aí uma galera colocando 200 quilos, então, 300 quilos, um monte de quilos, exatamente, com pouco envolvimento neural, entendeu? Porque tem pouca capacidade. A partir do momento que a coluna está flat, que ela não está estabilizada, o exercício tem uma capacidade neural muito pequena. Aí tu tem que colocar 300 quilos para tu ter uma ativação... medíocre, cara. Medíocre, entende? Mas pro ego e pra quem tá vendo, né? Fica bonito, né? Mas, porra, cara, é tão infantil isso, né, cara? Acontece, cara.
Não, eu sei que acontece, eu vejo isso, né, cara? Eu vejo os caras se matando lá com 300 quilos e, porra, saindo meio torto da máquina, né, do aparelho. Porra, cara, tu pode fazer a coisa. Tu pode chegar até naquela carga com um padrão neural que eu tô falando. Você pode chegar. Mas você tem que se Claro. condicionar para isso, cara. Não é só ir lá e jogar, sabe? Tem que ter essa conexão, tem que saber por que, que o exercício acontece. Então, só jogar para cima é fácil, tá ligado? Mas se você for se concentrar no que tem que ser feito internamente, você vai ver que a elevação pélvica, ela pode entregar muito mais do que ela entrega para você que fica jogando para cima, sabe? Ela pode realmente, você com 20 quilos, sentir o triplo, o quatro, sabe? 10 vezes mais do que tu sente colocando 300, sabe? Muito bom. E é uma questão de saúde, porque quanto mais carga, mais vulnerável a sua coluna fica, pô. Uma coisa que eu vejo assim, a galera não tem estrutura, velho. Eu fui no campeonato do Correia, assisti o campeonato do Correia. As pessoas não sabem o que é estrutura para fazer a pose, cara. Os caras vão pro palco sem saber fazer as poses. Tipo, a coluna, a base inferior da coluna não é nada para eles. Ninguém, a galera perde a ativação, o trabalho que eles fizeram por não saber posar, por não saber estabilizar a base inferior da coluna para fazer a pose da forma como deve ser feita, sabe? Eu tenho que ter uma noção da base no chão para sustentar a base inferior da minha coluna, no glúteo, na base inferior, sabe? E a galera só bota para frente e o centro solto, não tem ativação nenhuma. É como se, cara, pousar é como se tu estivesse fazendo exercício. Exatamente. Tu tem que ter um comprometimento interno, mas não tem, só vão lá e, sabe? É uma oportunidade aí, ó, para muita gente para ensinar essa Não, galera. até já digo assim, o a meu postar. treinador de poses, meu treinador Ricardo Santana, Sim, né, é um que cara que, né, vem vem se se destacando destacando, né, no cenário Não. nacional aí, Eu principalmente admiro- aqui em Santa aí. Eu Catarina. admiro bastante o trabalho do Ricardo, acho muito massa, tá ligado? Ele Pô, vem fazendo... sinceramente, eu sou péssimo com pose. Mas algumas coisas básicas eu sei, né, cara? Tipo, Uhum. pra tu pousar, tu precisa de estrutura, Mas, tá ligado? juntando o que tu conversa comigo, né, e tá falando aqui pra galera tá vendo sobre a metodologia NAM, mas e colocar aliado nessa parte já do fisiculturista, do cara que tem que treinar pose, tem que fazer a sua rotina de quartos de volta, que tem que fazer ali o duplo bíceps de frente, de costas, o tríceps, o peitoral. Se o cara não tiver essa conexão que tu tá falando, que é colocada dentro do treinamento da força, né, lá da musculação, mas também na hora da pose, porque como Ricardo Santana diz, você é julgado posando. Não interessa se tu faz um agachamento pesado, Claro, não. um leg, um supino bem exatamente. feito ou mal feito. É lá na hora da pose. Tu pode E estar isso é com o muito corpo, legal tu que tu pode tá falando. estar com o físico impecável, mas se tu pousar mal, tu vai ganhar do cara que tá medíocre, às vezes. E às Mas vezes que o cara pousa bem, o cara medíocre sabe valorizar o pouco que ele cresce construiu, dentro do palco, entendeu? né? Cresce por saber as ativações Até ali. entrar um parênteses aí, Claro. o Ricardo estudou comigo, né? Ele é Sim, da minha olha. turma da faculdade, 97.1, os Coiotes. Os coiotes, E a nossa turma teve uma conexão com a musculação muito grande. Fui eu, o Sonsini, que foi o cara que me botou para treinar, tá ligado? O Felipe Sonsini, grande amigo, foi irmãozão, assim, das pessoas importantes na minha vida, o Felipe e o Ricardo foram muito importantes, porque são da minha turma base, Henrique Pigozzi. Porra, tem uma galera, aquela turma era muito massa e se dedicou muito pra musculação, sabe? E, tenho muito orgulho, tenho a tatuagem até hoje. O coiote é dessa galera. Quem desenhou aí, foi o Ricardo, pô. Porra, olha aí, O ó, Ricardo fez Santana. o bicho é um talento, Tu viu? artista mesmo, ele desenha muito. E eu carrego até hoje, cara. Que legal. A galera toda já tirou, já fez alguma coisa em cima. Tu carrega. Mas eu tô aqui simplão com as duas que eu fiz. Ó, o Felipe que me convenceu a fazer. Esse de dentro aqui, o que que é? É um lobo azteca. Azteca. Cara, foi daquela assim, o Sonsini ia fazer, o Felipe ia fazer a Uhum. tatuagem dele, me convidou, aí vamos lá no Leco, vamos lá, fui eu, ele e o Pigozzi. Pigozzi, eu acho. Esqueci. Eu sei que eu fui com ele lá na Barra da Lagoa, o Leco era o cara que tatuava e tal.
Porra, negão, faz também, faz também. Aí eu fui lá na revistinha, assim, fui Vou olhar. dar esse aqui. Cara, vou fazer aí fiz o Lobo Azteca, botei de vermelho e preto, que eu sou flamenguista. E Boa. foi isso. Só que eu não consigo encher os olhos pra tatuagem, assim, né? Até ficou meio assim, tipo, a galera que é fisiculturista Que e tem. fecha as costas, tá Pois ligado? então. Eu falei, pô, cara, como é que tu vai longe assim, Eu sabe? tenho algumas, né? E se eu pudesse, eu tirava uma da que eu tenho aqui no abdômen, assim, costela. na costela. Essa é a que eu sinto hoje, por ser atleta, que me atrapalha bastante na pose, né? Mas aí, né, essa questão que o fisiculturismo entrou depois, então, né, a gente tem a vida comum, né, normal, então gosto também dos rabiscos, né? Então acaba viciando também, né? E aí foi isso. A minha turma da faculdade teve caras incríveis assim que me colocaram, tipo, se hoje eu sou quem eu sou, é graças Esse a time aí, esse time aí, tá ligado? que bom, cara, que Felipe, legal. Ricardo. E eu acho muito bonito tu tá falando isso, Nilton, porque hoje tu é um professor, tu é um inspirador, tu é um cara que leva, né, não só a metodologia, né, que é a tua vida, Uhum. né, dentro do treinamento, dentro do, mas hoje tu faz escola, tu é um mentor de muita gente, né, e tipo, ver a tua humildade de lembrar dessa galera e falar deles assim, isso é muito bonito, porque às vezes tem profissionais que criam uma bolha, uma soberba que Não. esquecem disso, né? De falar sobre isso. Cara, eu não falo muito, né, sempre com eles. A gente ainda se reunia, na época que eu tava correndo, a gente ainda se reunia pra gente jantar de vez em quando. E aí a gente foi perdendo, assim, essa coisa, sabe? Cada um foi para os seus sonhos, para as suas conquistas e tal. E acabou que a gente, cara, eu considero como irmãos meus, tipo, pessoas que me ensinaram muito, que me deram um incentivo lá no começo, que foi muito importante, e que me fizeram ser o que eu sou hoje, né, cara? Eu me construí em cima dessas experiências e esses caras fazem parte disso, né? Tem ele, tem o Ricardo Santana, tem o Ricardo Pereira, que foi que fez a preparação do Corrêa no primeiro campeonato dele, dieta, treino. Foi um cara que era meu amigo, carioca, muito sangue bom, que era um cara que devorou cinesiologia, devorou a fisiologia geral, a fisiologia do exercício. O cara era um crânio, e aí ele vinha comigo pra gente debater, para conversar. Ele sabia que eu estudava, mas não estudava no ritmo dele, mas a gente acrescentava muito um pro outro, sabe? Muito. Ele morou comigo, o Correia frequentava meu apartamento, porque treinava com ele. Aí o Correia morava lá no Continente e estudava na Federal e treinava na Ordim. Então, para não ter que voltar, ele ficava ali, fazia o rango dele ali no meu AP, tirava uma soneca. Que legal. E depois ia treinar. Esses são os bastidores que a galera não sabe ou não vê e vê a importância que é. O Felipe Sonsim me pegava todo dia, tinha carro, eu não tinha carro, né? Aí ele me pegava para treinar à tarde, a gente estudava de manhã, aí 2 horas ele passava lá, a gente ia treinar lá no Cefid, onde eu fazia meu primeiro estágio, numa salinha de musculação, assim, que só tinha uma mesa de supino e a barra pra gente fazer lá fora, assim. E era isso. Foi a época de ouro ali do grande começo da carreira. Muito bem. A gente está falando então de glúteos, né? A gente falou elevação pélvica. Tem um que para mim ele é importantíssimo na parte estrutural, porque daí tu acaba ensinando um mecanismo muito importante, que é a dupla força para você ativar a flexão e extensão do quadril, que é o frog. Então, o frog é um exercício que entrega muito, as pessoas não dão muita... Não, esse exercício aí eu acredito que assim, ó, é até místico, porque a galera não fala, acha engraçado, tem vergonha da posição. Eu chamo de frog sagital, por quê? Porque, né, pela osteocinemática, eu tenho que seguir um plano de movimento. Então, os meus membros inferiores, o fêmur e a tíbia, eles têm que estar paralelos ao plano sagital, à sutura sagital. Então não tem como abrir a perna. Se eu abrir a perna, eu vou perder a qualidade da ativação que eu quero.
Vai trabalhar glúteo, mas não vai trabalhar a cadeia cinemática inteira, porque as outras articulações não vão estar envolvidas. Então eu coloco os pés juntos, eu seguro o halteres, flexão plantar. Por que flexão plantar? Porque daí eu faço aquela transição do gastrocnêmio na cadeia posterior, junto com os isquios. São os músculos do garrote. Quem estuda os trilhos anatômicos vai saber o que eu estou dizendo, né? Os músculos do garrote são os gastrocnêmios e os isquiotibiais cruzando a articulação do joelho. Então, quando eles estão ativos, eles fazem uma garra, assim, para manter a articulação, a coaptação articular e a ativação da cadeia posterior. Então, o gastrocnêmio vem de baixo para cima, os isquios de cima para baixo. Então, quando eu tenho uma flexão do joelho e uma flexão plantar, eu consigo, a flexão plantar me faz comunicar com a articulação do joelho. Então, o gastrocnêmio atua nessa flexão plantar e ele faz com que os isquiotibiais fiquem responsáveis pela flexão do joelho. Então, eu conecto o tornozelo, joelho com a extensão do quadril, a flexo-extensão do quadril. Então, o movimento tem que estar paralelo, o fêmur tem que se juntar com o quadril. Como o joelho está flexionado, eu vou ter um déficit de extensão do quadril. Eu não vou conseguir alinhar na posição de referência porque o reto femoral está alongado. Então, eu perco um pouco da extensão do quadril. Então, eu já sei que eu tenho um déficit de extensão por conta da flexão do joelho. Para descer a perna, eu tenho que ativar os extensores lombares para o quadril flexionar ativamente. Eu preciso da extensão da coluna em dupla força para flexionar o quadril, para trazer a ponta do joelho lá para baixo da articulação do quadril, fazendo a flexão ativa do quadril. Na hora de contrair, eu preciso da oposição de novo da coluna com o movimento do quadril. Então, quando eu estendo, eu tenho uma tendência a fazer o quê? A hiperestender a coluna. Eu tenho uma tendência de a coluna estender junto com o quadril. Aí é que está a ativação do centro. Se eu mantiver o transverso ativo, por exemplo, eu falo para um atleta, faz o vácuo para subir a perna. Mantenha o vácuo firme. Você está com o transverso ativo e você vai travar ali no bloqueio que eu falei para você. Você não vai conseguir subir mais. O que a galera tem na mentalidade? Que quanto mais subir, melhor a ativação do glúteo. E não é verdade, entendeu? Quando eu tenho esse bloqueio, eu tenho uma extensão funcional máxima, de excelência, com o quadril ativo para essa extensão funcional. Então eu tenho toda a cadeia. Eu tenho o pico de contração da mesa flexora nesse frog. Quando eu chego em cima e estendo o quadril, eu tenho o pico de contração da mesa flexora. Só que eu não uso o joelho, então eu desço. Então, enquanto eu desço, eu estou aumentando a sobrecarga para os flexores do joelho estabilizar a articulação do joelho sem abrir, sem deixar. Então, nesse exercício, eu dou consciência para o meu aluno de sair o quadril para flexionar e estender o quadril sem estender a coluna. O transverso faz com que você mantenha a coluna estabilizada. Então, por isso que esse exercício entrega muito. Quando tu chega na extensão do quadril, você está ativando toda a cadeia posterior do corpo, não só membros inferiores, mas toda a base da coluna lombar pelos paravertebrais até o occipital, né? Até o final da coluna na cabeça, entendeu? Por isso que entrega muito. Aí quando você vai fazer um agachamento, você vai ter uma postura da coluna inferior 100%. Você não vai ter aquele reflexo de flexionar a coluna quando agacha, entendeu? Você não vai ter aquele reflexo de flexionar a coluna quando faz o stiff, entende? Você vai ter uma conexão maior para fazer determinados exercícios que nenhum outro exercício dá, cara. Então o frog está na lista, no top 1, olha só, antes da elevação pélvica. É um exercício básico, tu só precisa de um banco e um halteres. E tu sabe que a queridinha, né, eu acho que dos exercícios é a cadeira abdutora, né? Acho que Só que a cadeira abdutora é um trabalho de glúteo meio... Mas eu acho que é a que mais a gente vê, né? Mas não é o melhor trabalho de glúteo, porque o quadril está em flexão. E quando o quadril está em flexão, os ligamentos da articulação do quadril estão meio frouxos, né? Então, se eu quero a abdução do quadril, eu tenho que trabalhar na posição de referência. O quadril abduz no plano frontal.
Quando você está sentado, a gente está trabalhando essa abdução do quadril no plano horizontal. Então, seria uma abdução horizontal do quadril. Não trabalha glúteo médio, trabalha glúteo máximo e os rotadores externos do quadril, entende? Então, não é um exercício para o trabalho de glúteo médio e também não é o melhor exercício para o trabalho de glúteo máximo. Então, eu colocaria no trabalho de glúteo máximo um stiff com o quadril em rotação externa, em 45 graus de rotação externa. Que assim eu tiro a ênfase dos isquiotibiais e levo para o glúteo máximo. Eu tenho exercícios fazendo ele bom dia e stiff. O bom dia é a mesma conexão do stiff, o que muda é o braço de momento. Tu não vai pegar a mesma carga para fazer stiff no bom dia, jamais. Tu não vai botar 120 para fazer stiff, tu vai se quebrar. Então, o potencial de torque do bom dia é diferente do potencial de torque do stiff. Mas é a mesma conexão, é o mesmo mecanismo funcional para flexo e extensão do quadril na perspectiva osteocinemática acetábulo femoral. Né? Quando a gente está em pé, em cadeia fechada, a gente tem esse movimento, né, de inclinação do tronco pelo acetábulo sobre o fêmur fixo. E dentro da tua metodologia, a extensão de quadril, tu usa com teus alunos? Tem colocado? Qual a extensão do quadril? Fazer o coice, fazer ali na polia ali. Cara, eu faço na polia baixa, tenho usado na polia baixa, mas e eu uso mais em pé do que de joelhos, né? Uso mais em pé do que de joelhos. Funciona também, são exercícios isolados que se fizer com a ativação certa. Por que a galera perde muito nesses exercícios? Porque não estabiliza o centro, tá ligado? Não fazem essa relação de coluna para fazer os movimentos do quadril. E ele está diretamente relacionado, entende? Então eu tenho que estabilizar muito bem meu centro de força, equilibrando o transverso com os paravertebrais, para poder flexionar e estender o quadril. Então não adianta ir para a posição de 4 e dar coice para cima, porque você vai estar desperdiçando muita da qualidade do exercício, vai estar ativando de forma medíocre o glúteo, sabe? E não existe, a gente tem que entender quanto de amplitude eu tenho para a extensão do quadril, é 10 graus, cara. Na posição de referência tu não consegue, aí a pessoa dá um coice lá no quadril, sabe? Principalmente quando envolve a articulação do joelho, né? Tipo aquela máquina de glúteo da Scherer ali. 99% faz errado, pô. 99% estende o quadril pela extensão do joelho. Isso. As pessoas não estendem o joelho pelo quadril, é o joelho que estende o quadril. Então a pessoa bota força para estender o joelho e aí estende o quadril. Se for fazer a amplitude do quadril, o movimento é muito mais curto para flexão e extensão naquele posicionamento. Então a maioria não sabe como fazer aquele exercício. E é um exercício que está sempre ocupado. Exatamente. Mas a galera, inclusive com os personagens lá. Isso aí deixa quieto. Deixa Ele tá quieto, trabalhando o quadríceps ali, Não, né? porque, Tem tipo, ativação. porque ali, tipo assim, é como eu falei, a metodologia é minha. Eu enxergo o que é importante para mim e aquilo que é importante para mim não é importante para o outro. Então, até eu porque vejo que vendo, né, com todo o conhecimento que tu tem, eu tenho alguns exercícios que eu gosto de estar fazendo para mim mesmo, nem o terra sumô, o agachamento sumô com barra fixa, né? Então é um exercício que eu coloco também para os alunos, barra livre. Então tem, né, esses exercícios aí que eu gosto, sinto ali, mas uma coisa que eu vejo de diferente que a galera que fizer o curso, fizer os exercícios conforme tu ensina e quem faz, uma coisa que eu vejo a diferença é que tu não consegue fazer rápido, tu não consegue fazer muitos movimentos e tu tem que estar o tempo todo conectado para fazer na metodologia, né? Ou fazer correto. Dentro, né? da biomecânica. Isso, dentro da biomecânica. Dentro da porque biomecânica. às vezes a gente, né, vê ali. Eu já vi lá na sala de musculação fazendo um movimento e é uma cadência bonita. Uma cadência difícil de se manter. Que às vezes eu acho que eu digo até o aluno, ele tem pressa de fazer o exercício. Né? Isso aí atrapalha muito, né? Sim. Não, tipo, se tá com pressa, tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, se ela
tipo, o cara percebe, né? Tipo, eu não deixo fazer com pressa, porque quando eu vejo, se o movimento tá muito rápido, eu já chamo a atenção, né? Tipo, tu tá fazendo com o joelho, não tá fazendo com o quadril, né? Eu falo na hora, aí a pessoa... Tu já se liga aí, né? tipo, eu falo assim, eu tô aqui por quê? Né? Se eu tô te falando que tu tá fazendo com o joelho, presta atenção no que tu tem que fazer no quadril, como eu tô te falando. Porque não adianta, tu vai fazer o mesmo movimento, mas não é a mesma ativação. Eu quero que tu sinta, para tu sentir tu tem que fazer né? Eu consigo enxergar o que o aluno está me entregando, sabe? Eu consigo enxergar. É um feeling, né, que vem com... Eu consigo enxergar. Porque tu faz, né? Essa é a grande diferença, gente. Quem faz, quem eu sei o quanto pratica o exercício... Claro, eu sei o quanto que eu estou me comprometendo para fazer esse exercício. Aí você vai lá, tu não tem nem um terço da experiência que eu tenho com o exercício e faz rápido. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa você está deixando de fazer e aí eu consigo identificar o que é, entendeu? Vamos fazer uma outra pergunta aqui, ó, já passando para essa parte de como tu equilibra essa intensidade, a recuperação para evitar um overtraining do teu aluno. Como é que tu minimiza isso? Ou... Cara, isso tem que estar muito relacionado com o dia a dia do aluno, porque ele só passa 1 hora comigo, né, cara? Então ele tem o resto do dia, sabe? Então depende muito como ele chega, né? Pô, minha aluna, a Amy, né, a dermatologista, na segunda ela trabalha desde cedo até 7 horas da noite que ela vai treinar. O que ela faz? Quebrada. O que ela faz? Ela é guerreira, ela vai treinar, ela faz superior. Que tipo, não é o treino que ela, né? Tipo, se for treinar a perna, ela não vai treinar com a mesma... Não vai ter a mesma... E aí o superior, ela treina um full body superior, sabe? Dois exercícios, um para peitoral, geralmente para mulher é um para peitoral, e o básico, né? E aí eu boto 2 para costas, 2 para ombro, bíceps e tríceps. Um básico mesmo, sabe? Isso aí é um outro assunto legal, Nilton, que às vezes, né, tem treinadores que não colocam músculo, não colocam exercício para o músculo peitoral feminino. Eu sou um que coloco, geralmente, ou é um supino inclinado ou um supino reto e um voador. Né? Geralmente é esses... Tem que pensar que o condicionamento, cara, o condicionamento depende de equilíbrio. Não adianta, eu não vou trabalhar a cadeia anterior. Quem trabalha é peitoral. Se eu deixar o peitoral de fora, beleza, por exemplo, tem treinador que usa como estratégia, pô, a pessoa tem uma genética privilegiada, se ela toca a mão na barra, hipertrofia o peitoral, tá ligado? Aí, tipo, não pode passar porque a categoria, sabe, Sim, tem essa parte, detalhes mais... esses detalhes mais aprofundados aí do fisiculturismo, para encaixar o atleta. Para a galera do dia a dia é diferente. Exatamente, para a galera do dia a dia eu penso no equilíbrio muscular, o equilíbrio funcional. Então, se eu trabalho cadeia anterior, eu tenho que trabalhar cadeia posterior, eu tenho que trabalhar cadeia lateral, eu tenho que ter um trabalho global para ter equilíbrio no meu resultado, né? Sim. Então, deixar de colocar um exercício, uma cadeia muscular dentro da rotina, eu acabo prejudicando, sabe? E que sinais de alerta, assim, tu gosta de orientar os alunos para evitar lesões e evitar o overtraining, como a gente conversou aqui? Ele passa 1 hora contigo, tem o resto do dia. Costuma dar dica, costuma falar para a galera cuidar algumas coisas, porque a gente sabe que a galera que a gente atende tem uma vida social ativa também, né? Então, o que tu gosta de passar, assim, para essa galera evitar de chegar tão quebrado, tão ruim no treinamento? Cara, evitar excessos, né? Evitar excessos e treinamento, né? Tipo, na vida social, como você falou. Por exemplo, o Pedrinho, que é o meu aluno adolescente ali, tem 15 anos, está fazendo jiu-jitsu, Muay Thai, treinando comigo. E às vezes ele faz o jiu-jitsu e vai direto treinar. Entende? Então, tá puxado, né? Tem bastante coisa aí nesse com corpo. 15 anos, sabe? Então, às vezes ele sai e não come nada, vai direto para musculação. Então, o foco eu tenho que ficar muito ligado para que ele não se machuque. Tipo, pô, eu quero pegar um pouco, eu trabalho ele
naquela visão dos não hormonizados, né? Aquela sim, visão sim. de trabalhar e tá dando muito certo, sabe? Tipo, dando mais estímulos por semana para os grupos grandes, tal. Como ele treina 3 vezes comigo, eu tento pegar 2 vezes por semana os grandes grupos, um membro inferior pelo menos uma vez por semana. E tá dando muito certo, muito resultado para ele, mas ele tá prejudicando os próprios resultados porque está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Se ele fosse dedicado só pro treino, ele ia melhorar muito mais Sim. o físico dele. Mas ele é adolescente, né? Ele Tá tá ali, tá experimentando, ele só fazendo fazia, parte de nichos, ele só grupos fazia ali, né? mais Muay Thai, e agora ele já começou o Jiu-Jitsu, então aí tipo assim, começou o Jiu-Jitsu, ele começou a decair no treino, entendeu? Aí eu tenho que ter esse jogo de cintura para ele não se machucar, mas né, ele já prejudica um pouquinho o nosso trabalho porque ele vem do jiu-jitsu direto, então fica perigoso até, né? Muito bem. E falando sobre a importância, né, que a gente já veio trazendo no podcast aí, essa importância da conexão mente-músculo. É um conjunto, né, dentro da metodologia da, é fundamental, é importantíssimo ter essa consciência. É a base, é o É a princípio. base, é o princípio do... É o princípio, porque como que eu vou colocar os princípios e leis da física, da mecânica, nos movimentos do corpo humano? Se eu tiver frouxo, sabe? Então, por isso que eu preciso dessa relação que eu falo do homem vitruviano, dessa conexão interna de dentro para fora, para me conectar com os músculos axiais, dos músculos axiais para os escapulares, para os artrocinemáticos, para os motores primários, membro inferior da mesma forma. Eu preciso relacionar tudo ao todo. Então, se eu não tiver consciência, se eu não tiver no modo de ação consciente, eu não vou conseguir os resultados que eu quero. Então, muita gente trabalha no modo de ação inconsciente, de forma deliberada, vai lá e empurra, né? Empurra, puxa, e o treino se baseia nisso, empurra, puxa, vamos botar peso que a gente vai crescer. E não funciona só assim, sabe? Eu penso que se você não se conectar, você não consegue absorver aquilo que o exercício pode dar. E outra, quanto menos conexão, mais vulnerável você fica a desenvolver uma disfunção. Sim. E dessa disfunção gerar lesões, né? Perfeito. E como é que tu consegue ensinar esse aluno a trabalhar essa conexão mente-músculo, não só em vez de pedir para ele executar um movimento? Demora um tempinho para a galera. Cara, primeiro eu vou na parte estrutural. Estrutural, como que ele se relaciona com o sistema nervoso, com o sistema muscular do eixo axial, do eixo estrutural do corpo, né? Eixo axial, coluna, cabeça e costela. Então, essa base é o centro de força para o treinamento de força. Então, como que eu equilibro essa musculatura? Através de exercícios de prancha, onde prancha frontal eu trabalho a cadeia anterior, de todo o corpo, toda a face anterior do corpo, eu faço uma prancha frontal. Uma prancha posterior, a ponte, trabalha a cadeia posterior. As pranchas laterais para a cadeia lateral. A prancha Copenhagen, a parte interna da coxa e a cadeia lateral também para estabilizar. Então, eu vou em cima dos exercícios estruturais que já vão me dar uma relação maior de centro de força para pensar no... Quando eu trabalho prancha, já estou trabalhando os estabilizadores escapulares e pélvicos. Então, já tem um trabalho interno e estrutural para que eu possa fazer uma ativação para entrar nos exercícios. Se eu não tiver uma ativação prévia, a tendência de eu estabilizar a escápula da forma correta é muito mais difícil, entendeu? Aí tu vai ver ali na sala, às vezes eu vejo ali na sala de musculação, o cara chega para supino e já bota 40 quilos de cada lado. Aí as pessoas não sabem por que elas vão ter peitoral fazendo supino. Entendeu? Elas não têm um entendimento que eu tenho que administrar uma porção de ativações musculares internas para gerar um exercício com responsabilidade e eficiência. Responsabilidade que eu digo, me livrar da vulnerabilidade de gerar uma lesão, entende? Então, se eu tiver consciente, né, eu estar no modo volitivo para gerar o exercício,
eu materializo o movimento. Então, pensar num eixo mecânico, como é que é o movimento para fazer o supino? Eu tenho que pensar nesse ponto, na maior tensão, e essa articulação vai se deslocar no maior comprimento, ou seja, eu tenho que pensar no comprimento dela para gerar a rotação do húmero, né, sobre a superfície glenoide na escápula. Então, se eu não materializar a mecânica funcional, eu vou perder a capacidade de ativação e a capacidade de proteger o meu sistema muscular através do movimento muscular e articular, né? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que racionalizar qualquer ativação. Cara, a musculação é, como eu falei, é funcional, é específico. Então, tu pode se preparar muito bem internamente para gerar qualquer exercício para tirar o máximo que ele pode te Depois oferecer. que aprendeu isso, só vai. Tudo fica Tudo automático, fica mais sabe? fácil. Tudo fica automático. Não fica tão automático. Se tu me vê treinando, tu vê que não é Não é automático. nada automático, não. É Mas algo fica que tu vai começando a organizar. aquele que a gente fala, né? O engrama motor ficou Isso. gravado ali, tá ali fixo. Tu não vai conseguir fazer errado. Quer ver, ó? Aprender a dirigir. É, Aprender a boa dirigir. analogia. Aprender a dirigir em carro manual. É fácil? Nada fácil. Não é fácil no começo. Tu tem que pensar no pisca, na luz, tu tem que pensar na embreagem, lombada, como vai trocar a marcha, tem que ter o time, tem que ter... Olha para frente, olha para trás, Exatamente, tu tem que saber como administrar tanta informação ao mesmo tempo. A musculação é a mesma coisa, só que as pessoas não conseguem enxergar que você tem que ter uma conduta diferenciada para você colocar os exercícios em prática. Isso, tem uma fala tua lá no Instagram que diz que o corpo é perfeito como uma Ferrari, né? E tem que introduzir esse treinamento para poder conduzir a Ferrari, que é o corpo, né? Exatamente. Que é uma máquina perfeita. Eu falo que a galera trata o corpo, que é uma Ferrari, uma máquina perfeita, né? Máquina de Deus, é uma máquina perfeita, só que a galera trata como uma carroça, entende? A galera trata como uma carroça. Ah, tá aí, bota em cima aí, vamos embora. Bota o peso em cima e foda-se. Toca o pau. Entendeu? E a máquina tem que estar preparada para receber sobrecarga. Não tem essa, entende? Mas me diz assim, agora essa parte é bacana. E qual a diferença que tu encontrou quando tu começou então a treinar atletas? Porque a gente vê no teu Instagram, já te vi aqui na Ironberg também, treinando lá em São Paulo, também fez essa parte de treinar atletas, né, já profissionais. Qual a diferença que tu viu, assim, que tu enxerga nesse nicho de atletas? Atleta, eu comecei a treinar, foi o Eduardo, né? Sim. Foi o Eduardo. E foi o único atleta que eu acompanhei por muito tempo, todas as preparações. Sim, teve uma... Onde a minha única responsabilidade era o treino, eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre as outras coisas. E até o Eduardo é a pessoa mais responsável em relação à profissão fora do comum, né? É uma pessoa totalmente determinada e nada tirava o foco dele. Ele era até exagerado nessa parte. Às vezes ele não poderia treinar e ele treinava, né? Tipo, saía de um procedimento cirúrgico e queria treinar no mesmo dia, sabe? Mas nesse ponto ele era... Não existe ninguém que nem ele, assim. Nunca conheci ninguém igual a ele, né? Em relação à profissão dele. E os outros atletas alguns fui conhecendo, tipo, tive a oportunidade de ir para Manaus, treinei alguns atletas lá, teve uma menina que eu treinei que foi campeã mundial em 2015, se eu não me engano, que é a Dani Castilho. O Renan ficou em quinto, o Renan Exposto, era um cara também uma genética muito privilegiada. Acabou ficando em quinto. E a Dani ganhou. O Adílio Veloso, que era um atleta de lá de Minas Gerais, eu acho que de Varginha, eu acho, uma coisa assim. Ele fez um curso presencial em Belo Horizonte, fez todos os módulos, e aí eu dei um camp para ele vir para cá, porque eu queria que ele participasse. Ele tinha sido campeão brasileiro e tal. E aí eu queria que ele viesse para cá porque eu sabia que ele ia
ele depois, na primeira competição, ele ia estourar. Aí ele veio para cá, passou um final de semana, passei o máximo que ele podia, ele falou, cara, se eu absorver 1%, eu vou ganhar tudo. E ele ganhou o overall ele ganhou um campeonato brasileiro overall em 2017, 18, eu acho. Ganhou o Mineiro e foi isso. E teve mais uma competição, mas ele ganhou, virou profissional, eu acho, porque ele ganhou o overall, né? Né, de um campeonato importante. No caso era o brasileiro. Teve a Carol lá de Manaus também, que veio na pandemia. Ela tinha acabado de virar profissional, tinha ficado em quarto e aí veio a pandemia. Aí ela veio para cá, eu ofereci também, a Alessandra ofereceu um camp também. Eu investi meu tempo também nos atletas para mostrar o meu trabalho. Veio para cá. As academias fechadas, eu ensinei as técnicas de elevação pélvica, que eu estou falando para você. Não tinha, então eu usava uma bola de futebol. Então aquele exercício feito da forma correta tem um comprometimento neural por conta da instabilidade muito grande, que se equipara à elevação pélvica normal. E ela, como ela não podia ir para academia, ela tinha como treinar posterior. Ela tinha uma competição na Romênia, que disputava para ir para a Olímpia, né, nesse ano de 2020, a única competição que foi essa da Romênia. Ela conseguiu patrocínio, conseguiu grana para ir e venceu. E venceu nessa circunstância de pandemia sem ir, e sem venceu. a estrutura de academia em si. E aí só que ela não podia entrar, ela não conseguiu ir para a Olímpia por conta do visto, não foi negado e tal. Mas ela foi uma que veio 2 vezes também, tipo... Alguns atletas, assim, que teve um atleta lá do Rio de Janeiro, o Adriano, que era conhecido do Edu também, a gente treinou numa academia quando a gente teve uma feira no Rio, tal, a gente treinou na academia, o Edu ainda estava com os problemas no joelho, sentindo dor e tal. E esse cara foi num curso meu que ele estava com condropatia, o mesmo problema do Correia. E ele já não estava mais competindo, já tinha desistido de competir por conta da lesão. E aí ele foi no meu curso presencial e eu mostrei para ele que ele podia treinar com a lesão e ele voltou a competir. Voltou a usar a metodologia, voltou a metodologia, botou a cinesiologia, botou o quadril, mostrei para ele como funcionava, voltou a competir e nem sei se ele fez a cirurgia, mas caramba, que ele legal, competiu logo depois, com lesão. O outro cara importante também, muito importante, foi o Fábio Caverna, lá de Minas Gerais, tu deve conhecer, né? Que é um nome do fisiculturismo brasileiro aí. Então, né, não no nível do Eduardo, mas tão importante quanto o Eduardo para o cenário brasileiro. Né? Foi várias vezes campeão brasileiro. E ele estava com a mesma lesão no tríceps do Edu. Mesmo, olha só. Aí a Alessandra também ofereceu um camp para ele vir para cá, só pagava os custos para ficar, e a gente fez um camp para a gente tentar resolver o problema no joelho, porque eu acho que ele tinha alguma coisa no joelho, mas no cotovelo, que era o principal, né? Eu não conseguia. Aí eu mostrei o padrão, né, de trazer para trazer para o ombro, e aí tirou a tensão do cotovelo. Nos exercícios de tríceps, de colocar a funcionalidade, né, da relação do ombro, e ele voltou a treinar em alto nível. Não sei se ele voltou a competir, mas ele voltou a treinar bem também, me marcava lá quando botava 70 quilos no supino lá. Que massa isso. E tem um reconhecimento aí pelo meu trabalho muito legal. Eu gosto muito do Fábio Caverna, assim. Que legal, sabe, tem um respeito enorme por ele. E a diferença que tu viu mesmo desse time aí que tu falou, de grandes atletas aí do Brasil, para fazer o exercício, é entrega, é já ter o engrama motor já desenvolvido, ou aceitar mais fácil esse ensinamento? Foi mais fácil. Assim, eu treinei o Brandão, treinei o Breno, treinei o Zanca, treinei o Gnomo, treinei o Henrique, que é pro também, treinei com o Pacho, treinei o Edu lá,
E todos eles eu consegui me comunicar bem, assim. No primeiro treino com o Breno, ele estava com problema era dorsal, ele estava com problema na perna do joelho. Aí ele não conseguiu treinar muito bem, assim. Eu fiquei com aquela sensação de fiquei devendo. Uhum. Mas o Rafael treinou bem, treinou com o Zanca fez alguns treinos comigo, né, e foi bem legal, tipo, eu conseguia ter uma comunicação muito legal com ele, na hora do treino, assim, ele conseguia sentir os pumps absurdo. No treino com o Rafael foi assim também, o Rafael ficou mais na dele, assim, não deu muita bola, assim, né? Mas curtiu o treino, né? Comigo e foi legal, assim, eu consegui aplicar, né? Só que não sei se eu consegui atingir eles de uma forma que entendesse a importância daquilo que eu estava passando. Mas, de qualquer forma, foi bem legal, assim. O Zanca é um sangue bom fudido, adoro ele. O Rafa também, porra, sempre recebeu ali na caverna, né? Aquele astral ali muito legal. Treinei a mulher do Johan, o mestre Johan, que é um querido, fudido, é um senhor muito gente boa. Conheci ele pessoalmente Ele é no ano muito- de agora 2025, Ele é muito a gente se querido, viu lá. ele é muito querido. E a esposa dele também é muito querida, a Dani. Acho que é a Dani. Atleta também, né? É. Ela, né? Eu não sei se ainda, mas Não, tá é atleta, competindo, né? compete, Ele me né? pediu uma ajuda para desenvolver melhor Legal. o ombro, aí passei umas técnicas, as técnicas, né, que eu sei de dorsal. Ele adorou, assim, achou incrível também, deu uma moral muito boa pro meu trabalho. E foi isso, foi bem legal, né? E o Corrêa, né, que é o cara que me abriu as portas, Sim. né? Se não fosse ele, os caras não iam treinar comigo.